Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos. Aqui a gente fala de criatividade, inovação, tecnologia e muito empreendedorismo. A gente vai falar aqui também de empreendedorismo. Vamos falar com uma menina que está nos nossos programas, que é uma empreendedora formada em design, foco em moda. Isso é muito legal. A minha formação também, que vocês sabem, né? Formada em moda. Pessoal, tá seguindo a gente no YouTube? TXM Business, nos outros canais txm.methods ou txm-métodos, Spotify, Instagram, LinkedIn, YouTube, TXM Business, marca a gente, segue a gente, põe no sinalzinho lá, no sininho, que nós temos mais de 100 podcasts para você ver, assistir, e vamos falar muito de tecnologia. A Andreina que está aqui vai falar um pouquinho, vocês já vão conhecer a Andreina, ela vai te apresentar, mas ela é uma empreendedora do ramo da moda, da tecnologia, da inovação. A gente estava conversando coisas muito legais que ela vai fazer aqui, ela vai contar um pouquinho para a gente da história dela, da trajetória dela, e depois a gente vai fazer contato com ela vai dizendo o que você acha ela e tal. E obrigado por estarem aqui, obrigado ao Felipe que está na técnica, a FAPESC que nos apoiou na construção desse estúdio maravilhoso, muito legal. Andreina, quem é você? Conta para nós aqui, conta para eles lá. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, Salo. Eu sou a Andreina, sou formada em moda pela FURB, sou mestre em administração pela FURB também, blumenauense, a minha mãe ela é do Rio de Janeiro, meu pai ele é de Joinville, de Blumenau, então tem uma família assim bem misturada, né? Mas sou blumenauense e me formei em moda 2022, logo depois já engatei o mestrado. Eu sou professora também do Senai, então dou aula nas áreas de gestão, na parte do têxtil, moda também. E eu sou fundadora da plataforma Costura, que hoje é a maior plataforma de costureiras e oficinas de costura do Brasil. Estou agora fazendo o programa, né, da TXM junto com a Audaces, então tá sendo tudo muito, muito divertido, assim. Uma experiência nova pra gente, mas de forma resumida, esta sou eu. Que bom que você está aqui, que bom que você aceitou nosso convite para estar no nosso podcast, para falar um pouquinho da costura, mas também de você, né? Você estava me falando lá que é filha de costureira, né? Sou. E daí foi fazer moda. Qual é foi a influência ou foi o quê? Olha, eu acho que foi um pouco dos dois, mas assim, filha de costureira, né? Minha mãe, ela é costureira há 30 e tantos anos. E a minha infância toda, adolescência, a vida toda foi meio que pleiteada ali pelas máquinas de costura. Então, eu sempre tive naquele meio, né? E quando eu era criança, a gente morava numa confecção, numa facção. A gente chama de facção aqui no Sul, né? Mas é oficina de costura em outros estados. A gente morava em uma, que não era dela, mas ela trabalhava e a gente morava naquele espaço. E aí... À tarde você ia dormir em cima dos rolos de tecido. Isso, tipo isso, assim, né? Era um puxadinho atrás da facção. Então, assim, trazia a linha junto e brincava ali e tal, com aqueles retalhos, fazia roupinha de boneca. E eu sempre achei muito curioso, né? Aquele monte de tecido, aquelas cores, aquelas máquinas e como aquilo virava roupa, né? Nunca tinha entendido, mas eu sempre soube que eu queria trabalhar com aquilo quando eu crescesse. Então, estudei e passei no vestibular para moda. Então, assim, isso sempre foi realmente meu objetivo. Eu lembro que, assim, criança eu falava que eu queria fazer moda. Nem sabia o que fazer moda de fato era, né? Mas falava que queria estudar. E isso veio muito da influência da minha mãe, que é costureira, né? A melhor costureira que eu conheço, posso dizer. Sempre é. Mas ela realmente é muito boa, ela faz de tudo, assim. E... Esse casaco que você está dizendo foi ela que fez? Não, esse aqui não foi. Mas Hoje. tem uma cara de alfaiataria. mas não foi minha mãe que fez esse daqui, mas minha mãe faz alfaiataria, né? A maioria das minhas roupas vai pra prêmio e tal, minha mãe que faz. Então, assim, né? Veio muito da inspiração da profissão dela. E aí, decidi fazer moda, fiz ali na FURB, universidade que eu me formei. E tudo que eu faço hoje, inclusive, ele é muito atrelado à história da minha mãe. Então, acho que desde o TCC até hoje, assim, né, com a plataforma que eu tenho, da dissertação, tudo veio muito inspirado da minha mãe. Porque minha mãe, ela é costureira de facção. Então, é um tipo de costura ainda mais... Um modelo de costura mais diferente ainda, né? Que elas recebem o serviço de casa para produzir para a indústria. Então, foi muito disso. Mas acho que hoje posso dizer que basicamente toda essa trajetória profissional ela foi inspirada na história da minha mãe, assim.
Isso ter essa referência também é bom, ajuda a construir, né, e saber qual é o caminho a tomar, porque a gente também estava conversando agora há pouco que muitas filhas e filhos de costureiras não querem ir para esse caminho, né? Não querem fazer costura, nem modelar, às vezes, não querem entrar nesse mercado. E o que você atribui isso? Olha, são vários fatores, mas eu lembro que quando eu entrei na faculdade de moda, isso lá em 2019, eu tinha pavor da produção. E eu quero ser estilista, eu só quero desenhar, só quero criar, eu não quero ir pra produção de jeito nenhum. Corta para, né? Poucos anos depois eu só trabalho basicamente com produção. Mas eu acho que muito da gente entender que a costura em si ela é um trabalho braçal, cansativo, a modelagem também tem cálculo, né? Então, são algumas coisas que as pessoas, elas talvez tenham essa estranheza. E o jovem, né, ele é mais dinâmico, então ele vai querer desenhar, ele vai querer fazer ali a parte artística. Essa parte manual da costura não é tão atrativa. E eu lembro que eu também, até o final da faculdade, eu não queria trabalhar de jeito nenhum com costura. Se alguém me falasse, né, que hoje eu trabalharia com isso, eu jamais pensaria. Mas eu lembro que, assim, no último ano da faculdade, a última disciplina que eu cursei era administração na confecção. E aí lá, um professor, ele, inclusive hoje, né, ele é diretor da Rovitex, ele me deu aula, mas na época ele ainda não era diretor da Rovitex. Ele destrinchava o mundo das confecções ali pra gente. E eu, mesmo sendo filha de costureira, eu não conhecia tanto. E aquilo me chamou tanta atenção que eu falei, cara, esse negócio de costura até que é legal, né? E aí eu comecei a ter mais interesse. Mas eu lembro que na faculdade o meu maior trauma era a costura. Tipo, eu tinha um professor que ele era super exigente, né? Também na costura, o Adilson, então ele era bem exigente mesmo. Tinha que estar perfeito. Então, isso ali te dava um pouco de medo, assim, da costura. Mas depois que eu terminei a faculdade, basicamente isso que virou a minha vida, assim. Então, eu acho que foi esse sentimento também de pertencimento, porque é a profissão da minha mãe e tal. E eu acho que hoje o jovem, ele se distancia um pouco dessas profissões, assim, mais manuais, que tem que ficar ali quebrando a cabeça. Por isso, porque ela não é tão dinâmica. Às vezes ela é um pouquinho repetitiva, né? Às vezes tem que quebrar um pouco a cabeça. E a costura, ela funciona mais ou menos dessa forma. E se você fosse indicar para alguém que faz faculdade de moda, fazer costura é bom? É fundamental. Hoje, Será que ele percebeu que nós estamos falando com ele? Acho que ele não percebeu que nós estamos falando com ele, né, Felipe? Mas, assim, hoje é fundamental, porque, assim, se você forma em moda, ou design de moda, mesmo que você queira sair como estilista, como que você cria uma coisa que, na prática, ela não pode ser construída? A costura, ela é como se fosse a engenharia do negócio ali, né? Então, assim, eu crio, e aí, coloco tal, aquelas mangas volumosas e tal, e daí na hora de produzir, quem que produz? É a costura, né? A costureira. Então, na hora de produzir, aquilo não é factível, eu não consigo fazer aquilo de fato, porque no papel é uma coisa, na prática é outra. Então, por isso que muitos designers, eles às vezes fracassam nas coleções ou nas criações ou desistem, porque eles não têm essa prática da costura. Na verdade, a gente tem que criar já pensando, no final, como que isso vai ser construído? A gente tem que imaginar um quebra-cabeça. Então, a costura, ela é fundamental. E hoje, assim, trabalhando na área, eu sinto muito essa resistência de muitos designers, eles não têm tanta aptidão com a costura, ou zero aptidão, como as criações, muitas vezes no papel são uma coisa, na realidade são outra totalmente diferente. Então, assim, a costura, ela é a base da moda. Para eu conseguir desenhar, fazer uma criação que eu consiga, de fato, botar num desfile e tal, para desfilar, eu tenho que saber costurar aquilo, ou se alguém vai costurar, eu tenho que saber conduzir. Então, ela é a base, é fundamental para qualquer pessoa que está fazendo. Nós já vamos falar da costura, mas eu quero falar mais um pouquinho da Andreina, que agora entrou no doutorado, né? Pois é. Entrei no doutorado, Então, uma loucura, né? Doutorado profissional em moda da UDESC. Com a Sandra é uma figura. Eu gosto muito da Sandra. Mas ela é sensacional. Ela vai te fazer trabalhar. Vai me fazer trabalhar. Mas assim, sensacional, né? Na verdade, o legal é que, assim, a Sandra me escolheu. Porque lá na UDESC o processo, assim, né? Ele é bem, bem legal, assim. Eles escolhem os orientandos e tal. Então, eu fiquei muito feliz, né? Pra mim é uma honra. Estudei a Sandra na faculdade, imagina hoje ser orientada por ela. Que coisa legal. E aí, decidi fazer o doutorado, porque hoje eu sou professora, né? No Senai.
E a educação, ela sempre foi a base da minha vida, né? Imagina, filha de costureira, mãe solo, facção de costura. A gente chegou a viver em condições, assim, muito precárias na minha infância. Então, para a gente ter a realidade que a gente tem hoje, né? E caminhar para onde a gente está indo, foi a educação que foi a minha base de formação. Eu sempre brinco, né? A pessoa que ela vem, assim, dessa realidade mais difícil, parece que em algum momento o sonho dela é ser professor. Porque ela quer que outras pessoas sejam transformadas por aquilo. E foi o que aconteceu comigo. Eu trabalho com moda, mas eu também sou professora. E aí Eu sou designer, mas não sou mais, sou professor. sou professor. Professor designer. Vai chegar um momento que eu também acho que eu vou, eu sou só professora, pessoal. Porque eu gosto muito, assim, sou apaixonada por isso. E o doutorado, ele veio muito por conta disso, né? E principalmente porque eu gosto muito de fazer pesquisa, né? Descobri que eu gostava de fazer pesquisa no mestrado. E aí é engraçado, né? Porque a gente já entra no mestrado para fazer pesquisa, mas eu descobri que eu gostava mesmo enquanto eu estava lá dentro fazendo. E aí o doutorado ele também veio nesse sentido, né? Escolhi o doutorado profissional porque a gente trabalha muito com inovação, que é muito a minha pegada. E a ideia é a gente construir coisas inovadoras ali para a área da moda e tal, apresentar uma tese. Então, isso sempre me deixou muito animada. Mas eu sempre fui engatando muitas coisas. Então, com a graduação, 15 dias de graduada, eu entrei no mestrado. Aí eu fiquei um período ali que eu terminei o mestrado, eu já engatei o doutorado. Então, também eu não sei viver na paz acadêmica. Eu sempre tô atrás de novas coisas, novos pepinos ali para resolver. Então, daí quando você sai da academia e tal, você resolve ser empreendedora também, né? E foi o teu trabalho de mestrado que virou empreendimento, é isso? Olha, de certa forma, sim, foi no meio do mestrado, né? Foi assim, no final do primeiro ano de mestrado, eu decidi criar a minha plataforma, que é a Costura. Ela nasceu numa feira universitária lá na FURB, na universidade que eu me formei. Então, eu criei a Costura porque eu estava estudando sobre costureiras de facção, e, de novo, estava estudando sobre costureiras de facção por conta da realidade da minha mãe, né? Então, pensei, meu Deus, mas é um modelo muito estranho, né? Ela recebe, ela fecha serviço em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, e há uma terceirização, ela é autônoma, ao mesmo tempo não é, porque o preço e o prazo é o fornecedor que dá. Eu quero entender, eu quero estudar esse fenômeno das facções e do porquê que a gente está ficando sem costureira. Então, isso que eu quis estudar no mestrado. Comecei a estudar, né, a pesquisa era sobre o bem-estar, a condição de trabalho, e aí aconteceu exatamente ali no final do primeiro ano de mestrado, que a minha mãe, ela pegou 2.000 peças com um fornecedor, que ela achou num grupo de Facebook. Então, como que funciona, né? Tem uns grupões lá de Face que eles colocam, eu preciso de costureira para produzir tantas mil peças até quinta-feira. Aí as costureiras lá, eu. E aí, meio que leilão. um leilão. Eu aqui, toma meu número e tal. E deixa número ali mesmo, e telefone, bota até o endereço no comentário, no grupão aberto, pra todo mundo. Uma coisa assim, né? E é uma prática extremamente comum. Então, assim, a gente fala, as pessoas se assustam, mas é comum. E aí ela achou um fornecedor ali e tal, e ela produziu. O cara levou as peças talhadas, né, cortadas. Ela produziu as 2.000 peças. O cara pegou as peças, bloqueou ela de tudo e nunca pagou ela. E aí, pra gente, foi, assim, um baque financeiro muito forte. Porque 2.000 peças, né? Não foi ela sozinha? Foi ela Sozinha? sozinha. 2.000 peças pra ela sozinha. Ela ia ter que produzir em 10 dias, ela produziu. Pensei que ela ia ter contratado mais alguém, de Não, pagar mais alguém. Não, mas é um negócio doido, assim, também. Imagina, 2.000 peças em 10 dias sozinha ela produziu. E aí o cara bloqueou ela de tudo e tal, e ela ficou sem aquela renda, né? E por que bloqueou de tudo? Porque o pagamento, geralmente, é no calendário de fechamento da empresa. Mas aí que tá, que empresa era essa? Quem que era o cara? Né? Então, não se sabe, né? Você até falou, né? Tem um agente também no meio do caminho. Isso, o atravessador. E aí eu fui investigar, e eu descobri que o cara é um atravessador. Ou seja, ele vai lá, ele pega serviço de uma marca X. Essa marca X geralmente não abastece direto a facção. Ela vai abastecer esse cara porque ela acha que ele tem uma confecção, mas na verdade ele não tem. Ele pega e ele repassa para as facções de costura. Então ele vai lá e pega a R$10. A marca tá pagando R$10 para ele fazer aquela camiseta. Só que ele repassa para as facções a R$1. Então ele ganha só no repasse. Ele não produz nada. Quem produz são elas. Ele pega e tal, e depois ele devolve para a marca.
E aí, no meio disso, justamente por não ter essa rastreabilidade, assim, né, acontecem esses golpes. Isso é muito comum, muito, né? Conversando depois com outras costureiras, eu vi que é uma coisa comum. Mas, de forma resumida, foi isso. Ela levou esse E só, golpe. só nesse golpe aí, falando, isso muito acaba acontecendo nas questões da mão de obra escrava também, né? É. Porque tem uma gente que leva lá, o cara faz Isso, praticamente escravo, e isso. daí, não defendendo, de forma nenhuma defendendo o Zara da vida, mas a etiqueta da Zara tá lá, e daí que foi a Zara que fez mão de obra escrava, mas não Exato. foi, né? Foi um quarteirizado ou um quinterizado que fez isso, né? Exatamente. O que a gente vê desses escândalos, assim, falando de grandes marcas, muitas vezes é por isso, porque repassou para um, que repassou para outro, que repassou para outro, e quem produz mesmo está vivendo ali em condições quase subhumanas, mas a marca grandona lá, ela não sabe, porque não tem uma rastreabilidade da cadeia, né? Uhum. Então, foi isso que aconteceu ali com a gente. E aí, tava na mesma, poucos dias Eu vou depois. só vamos metendo, Vai, tá? pode se meter, vai Eu se acho que a meter. costura vai resolver esse problema todo. Tomara, tomara. Vamos fazer a Zara ser investidora. Tomara, porque assim é a nossa, porque é o que eu falo, né? Às vezes a gente tem uma ideia só por ter a ideia, mas quando a gente tem a ideia a partir de uma dor, de um problema que a gente pode resolver, ela é muito mais viável de ser feita, né? Então a costura ela veio exatamente dessa dor. E aí tava poucos dias depois desse golpe, a minha mãe, eu tava encerrando as inscrições para a feira de inovação da FURB. E a minha professora, né? Manda um projeto, isso é tão legal, isso aqui é a feira da FURB, manda um projetinho e tal. E eu, né, sou formada em moda, pensei, vou fazer uma roupa, vou mandar uma peça de roupa tecnológica. Então eu falei, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever um projeto de uma plataforma onde eu conecto oficinas de costura terceirizada, costureira autônoma e faço uma ponte com bons fornecedores que são verificados. Assim eu ajudo o fornecedor a achar a costureira de uma forma muito mais eficiente, sem precisar ficar garimpando, leiloando em grupo de Facebook e WhatsApp. E as costureiras, elas conseguem se conectar com fornecedores que são verificados, que são bons. Escrevi o projeto, mandei para essa feira de inovação. E aí, ganhei o primeiro lugar dessa feira. E eu sempre gosto de contar, porque para mim isso ali foi um pontapé inicial. O valor que eu ganhei do prêmio era exatamente o valor que minha mãe tinha perdido no golpe. Então ali foi, beleza, então tem potencial. E daí eu ganhei uma bolsa de estudos para o Empretec. Hoje, inclusive, eu sou uma das 6 brasileiras finalistas da avaliação global da ONU para concorrer ao Empretec Awards, que é uma premiação de mulheres e tal. Então, assim, estou ali sendo avaliada pela ONU, mas por conta do Empretec que eu fiz. E aí, eu decidi escrever um projeto para do desenvolvimento tecnológico, tudo o que eu precisava ter nessa plataforma, como ela precisava funcionar, infraestrutura, nome, tudo isso, e mandei esse projeto de pesquisa para a FAPESC, e aí eu fui contemplada no Mulheres Mais Tech, e aí, então, oficialmente, como negócio, eu comecei a operar, desenvolver e tal. Hoje, né, a Costura, que é a nossa plataforma, ela tem mais ou menos 300 oficinas de costura cadastradas em 7 estados do Brasil. E o crescimento da costura ele foi orgânico. Porque é uma latência tanto da indústria, que está com dificuldade de achar costureira, né? E depois eu vou explicar ali o que a gente faz de fato, quanto da costureira que quer achar bons fornecedores. Então a gente se conectou ali entre. A gente faz essa ponte entre os dois. E aí hoje são 300 oficinas em 7 estados, mas assim, tem oficina de vários tamanhos. Então tem oficina de uma costureira, de 5, de 10, de 20. Então a gente chuta que tenham pelo menos 1.000 pessoas, sendo mais de 90% mulheres na plataforma, né, que são impactadas pela costura de alguma forma. E as indústrias, elas assinam a plataforma para poder fazer as contratações seguras, né, com impacto social positivo através da nossa plataforma. Então, a gente consegue mapear, rastrear aonde estão essas oficinas de costura, e aí elas vão e criam um perfil. Então, elas se cadastram gratuitamente, as oficinas, e elas criam um perfil. Então, a dona Helena, ela trabalha sozinha, e aí ela vai lá e coloca que ela tem as máquinas reta, overlock, conjugado, e ela faz malha, fitness, tecido plano. Então, ela vai detalhar habilidade, especialidade, tudo isso. E a indústria
vai buscar as oficinas pelos requisitos. Então, sei lá, se a indústria X, ela precisa de oficinas que façam malha na região do Vale do Itajaí. Então, ela vai botar malha, Vale do Itajaí, e todas as que fazem malha no Itajaí vão aparecer para ela. Então, ela faz a contratação ali pela nossa plataforma. A gente faz essa intermediação. A gente não cobra uma porcentagem em cima do serviço fechado, nem nada. É realmente gratuito para as oficinas de costura. Porque Uma assinatura da corporate. Uma assinatura. A gente fala que é a Netflix da costura, né? Porque o nosso banco de costureira, ele tá sempre atualizado, então paga uma assinatura para ter acesso, para abrir os chats. E para elas é de graça, porque a gente quer que elas venham para a costura. Porque é seguro, é transparente, né? As empresas, elas são verificadas, então ninguém sai assinando e já sai usando a plataforma. Não, primeiro a gente verifica antes, né? E para elas é um ambiente bom de estar, né? Mais um ambiente para elas poderem fechar serviço. E a gente entende, porque assim, mas tem público para isso? Então, só se a gente for olhar grupo de Facebook, e aí eu até fiz uma etnografia no mestrado que era só olhando esses grupões de Facebook. Se a gente for olhar os 3 principais grupos de Facebook destinados à costura no Vale do Itajaí, eles dão quase 40 mil pessoas. Mais de 40 mil pessoas. A gente falou com o Rio Grande do Sul, agora era 15 mil. 15, você imagina, 15 mil costureiras. É muita coisa. Né? E aí a gente sabe, mas eu não tô achando facção, tá difícil e tal. Então, mas aonde? Se tu botar lá no Google, costureira de facção, oficina de costura, não vai aparecer. O que vai aparecer é uma costureira que faz ajuste, aquela que faz moda festa, personalizado. Mas esse tipo de oficina que terceiriza a mão de obra para a indústria, não aparece. Então, lá na costura aparece. É só buscar, né? A gente, claro, dados sensíveis, como o endereço, foto, a gente oculta, mas você tem ali aonde ela tá, né? A cidade, a região, o que ela faz, quanto... E a gente ainda tem um sistema de avaliação. Então, tanto a costureira é avaliada em 3 critérios, né? Que é a qualidade, o prazo e o atendimento, quanto a indústria também é avaliada. Por que avalia a indústria? Pois é, porque a gente tá... Para menos de calote. Também, né? Para não... Mas às vezes tem aquele negócio, mas por que... Porque assim, é uma plataforma que é um marketplace. Então tem quem tem a mão de obra e tem quem precisa produzir. Eu não não obrigo ninguém a produzir para a marca X. É uma negociação. E aí, às vezes, mas por que tá demorando tanto para eu fechar serviço? Por que tanta costureira não quer fechar o nosso serviço aqui? Às vezes porque tá pagando pouco. Às vezes porque o prazo é muito curto. Às vezes porque é uma peça muito difícil de fazer. Então, se a oficina de costura ela te avalia também, ela te dá um feedback, para você é interessante até para os processos internos ali. Então, a gente tenta transformar isso de uma forma mais transparente. Essa é a nossa proposta, né? Estamos aí há 1 ano e alguns meses tentando, né, levar a palavra da costura para as indústrias têxteis, né? Recentemente estivemos ali na Febratex também. Foi muito legal. E assim... Obviamente, assim, nós somos uma grande equipe de 2 pessoas, né? Mais o nosso desenvolvedor, que é terceirizado. Mas o que a gente percebe é um impacto muito forte. Tanto que na Febratex a gente esperava, né, 30 contatos. Isso, assim, eu sei que é chutando baixo, mas a gente foi consciente. 30, foram 300. Ótimo. Assim, é muito grande o tamanho da latência de gente que precisa de mão de obra e de costureira que está ali invisível, né, em condições complicadas de trabalho. Então, a gente tenta fazer essa ponte entre os dois. Legal. E daí, a gente também tem que falar da TXM, né? Você está no programa da TXM Estou. a Sebrae e Audaces. O que tá achando? Estou. É muito legal, né? Primeiro, assim... Tá conectado ali com a Audaces, né? Uma empresa assim, de referência mundial, especialista em inovação, é uma coisa que eu jamais imaginava, né? Tá ali dentro, diretamente lidando com o CEO, lidando com o diretor, eles dando opinião no seu negócio e contando a história deles. Então, assim, tá sendo uma experiência sensacional. Eu destaco sempre o Ricardo, né? Que é um dos fundadores da Audaces, que ele é um ser humano ímpar. Assim, eu não sei se eu já conheci alguém igual, porque ele é muito legal, assim, na Febratex, ele foi lá, conversou com a gente, ele, nossa, que legal, tá crescendo, não sei o quê. E aí, dando ideias e dicas, assim, né? Então, só de estar com essas conexões já é muito importante. Mas aí tem toda a parte do treinamento da TXM mesmo, né? Então, da gente pensar como negócio.
Porque durante muito tempo a costura ela foi um projeto. Agora ela é um negócio. Ela é um negócio, um CNPJ, já não é mais MEI, né? Então a gente tem que pensar estrategicamente como negócio, de como construir uma marca tão forte que impacte, mas que principalmente gere retorno financeiro pra gente, né? Então a experiência está sendo muito legal. Por conta do Audacious Lab, a gente ganhou um ingresso pro Summit de Floripa, o Startup Summit. Então, a gente também foi para o Startup Summit, vamos hoje de novo, né? A gente está fazendo várias conexões legais, fechando fornecedor. Então, assim, está sendo realmente uma experiência muito, muito, muito legal mesmo de estar fazendo parte. 2035, Andreina e costura. Tomara. Como é que é? Conta como é que vai estar. Olha, eu espero que, assim, a gente já é hoje a maior plataforma de costura do Brasil, né? Mas eu espero ser um ecossistema que conecta vários agentes da cadeia têxtil. Mas não vai levar 10 anos para isso. Não. Quero saber daqui 10 anos. Daqui 10 Pô, anos. é difícil, né? É difícil, assim. Daqui 10 anos eu quero, primeiro, a gente estar em outros países, porque tem realidades muito parecidas em Bangladesh, Índia e Vietnã. Então, a realidade de costura, né, de contratação, é muito parecida em outros países. Não é uma coisa exclusiva aqui de Santa Catarina, do Brasil. E a gente quer levar a costura para outros países também, para que marcas internacionais possam fazer contratações justas e seguras através da nossa plataforma. Então, eu sei que essa internacionalização levaria mais tempo, mas esse é uma meta traçada que a gente quer atingir com certeza, né? E a gente está agora querendo lançar uma vertente educacional, que é o Costura Play, que é para qualificar essas pessoas, né? Essas mulheres, para que elas entendam que mais do que costureiras, elas são empreendedoras. Porque elas são autônomas, que estão prestando um serviço, né? E que elas têm sim poder de negociação, que elas têm sim qualificação, elas podem se qualificar. Então a ideia é que a gente entre também com essa vertente educacional na costura, por sentir que essa sensação de pertencimento também pode vir delas a partir da educação, sabe? Então a gente quer daqui 10 anos estar pelo menos assim, né? Pelo menos internacionalizados. Esperamos. Não, e a TXM é total parceira nisso. Sim. Se quiser precisar da gente, conta com a gente. A gente já tem algumas oportunidades, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? A gente pode fazer isso acontecer. A gente ia ficar falando aqui horas, mas a gente também não pode deixar o povo lá, né? Vamos dar um tempinho para eles lá. Então é o seguinte, nós estamos na TXM, nós temos 3 perguntas, a pergunta T, a pergunta X e a pergunta M. Legal. TXM significa Think, Experience e Manage. Pensar o negócio, gerar uma experiência e manage gestão. Quando a gente fala em pensar, tem sempre um autor, um livro, um filme, uma frase, alguma coisa que te impacta e que você quer contar para eles. Ai, meu Deus, pensar assim de última hora. Mas assim, tem uma frase. Agora eu não vou me lembrar exatamente como é a frase, um pensar, né? Mas tem uma frase da Zuzu Angel, né? Que ela fala que a moda, ela não é só roupa, ela é sobre pessoas. E eu acho que todo mundo que consome roupa, todo mundo consome roupa, né? Sim. Então, todo mundo já passou pela mão de uma costureira. Então, eu acho que a gente pensar em quem produz as nossas peças, em que condições essas pessoas estão trabalhando, como elas estão, é mais importante até do que o ato da gente consumir. Então, pensar e consumir de forma consciente. Então, essa frase da Zuzu, ela sempre me impactou muito, né? Legal, isso é muito legal, porque conhecer a cadeia desde lá do comecinho, Desde o início. né? Tem alguém, eu tenho que pensar que tem alguém lá que está com uma menina de 3, 4 anos deitada em cima dos rolos de tecido para poder manter a família e fazer isso acontecer. Isso é muito legal, que todo mundo tem que pensar nisso, né? Que, tá caro. Será que tá caro ou tá... Ou tá custando barato demais lá onde que deveria estar mais justo, né? Isso mesmo. X Experience, uma experiência que mudou a tua vida. Quando minha mãe foi abastecida, a minha mãe era cadastrada na plataforma, agora ela não é mais costureira de facção, mas ela foi abastecida por um cliente da costura, sem eu saber. Legal, legal. Que bom. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Manage, gestão. Uma ferramenta que você sugere. Qual é a ferramenta de gestão que você sugere para o pessoal aí? Ferramenta de gestão. Olha, não que seja... Eu vou falar 2 ferramentas, né? O CRM, né? A gente está... Bom, para costura total, né? Totalmente, né? CRM a gente precisa muito, né? A gente está agora que a gente está em expansão comercial, né? Fechando o cliente e tal, a gente sente que o CRM,
ele tá dando uma pegada, então é uma ferramenta que com certeza a gente vai investir. A gente já usa um, né? Mas a gente quer investir em um melhor pra gente cadastrar. Imagina, são 80 leads cadastrados na base, né? Então a gente quer manter essa galera ali com a gente. E uma outra ferramenta que eu vou falar a verdade, ela é o que faz a costura ser o que ela é hoje, que é o WhatsApp. Porque hoje as nossas costureiras, todas, elas estão no WhatsApp. E elas fecham serviço pelo WhatsApp. E as nossas indústrias se comunicam com a gente pelo WhatsApp. Então, às vezes, a gente tenta inventar a roda, né? Vou fazer uma coisa assim, muito diferente. Eu vou falar bem a verdade. As duas ferramentas que fazem a costura ter o marketing que ela tem hoje. Facebook e WhatsApp. Comunidade de Facebook. Né? Comunidades. Não é Instagram, é Facebook. Exato. Hoje, assim, post, se eu fizer um post no Instagram, ele não vai ter o mesmo rendimento do post no Facebook. Porque eu tô nas comunidades, eu tô nos grupos, né? Então, o Facebook hoje, ele funciona pra gente muito melhor do que o Instagram. E organicamente. Então, essa ferramenta é fundamental, né? O Facebook e o WhatsApp. São duas ferramentas que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum de usar. Mark Zuckerberg tá amando você. Ele tá amando a gente. Mas a gente não ama ele, porque a gente quase não investe em tráfego. A gente vai no orgânico até onde dá. Não, e pra Andreina é o LinkedIn, né? Que tá fazendo você famosa. Né? Pois é. Agora, falando de experiência pessoal, meu LinkedIn, ele tá... Eu vou lá, dou uma causada, faço um post meio polêmico, aí ele dá uma viralizada. Então, tá rendendo alguns frutos muito legais pra gente. Legal. Quando a gente faz o nosso podcast, a gente gosta de também presentear alguma coisa que você não esqueça no nosso podcast. Que legal. Né? Então, para você não esquecer do nosso podcast, lembrar do dia, a gente faz que legal. um presentinho que você teve aqui com a gente. Muito feliz. Gente, olha que fofo. Muito obrigada. Então, tem aqui o nosso propósito, que é mudar o mundo de baixo para cima, né? Tá impresso ali e com o teu nomezinho ali. Fiquei muito feliz. Eu acho que o propósito de vocês está muito alinhado com o meu, né? Porque uma coisa que eu gosto de falar também é que, assim, a gente que, pelo menos eu, né, que veio do nada, a gente sempre quer ir para frente, porque a gente não tem para onde voltar se a gente cair, né? Então, hoje a costura, para mim, o único caminho que eu tenho para ela é a gente ir para frente. Né? Então, mais costureiras, mais indústrias, mais confecções, mais parcerias, porque eu sei como é estar ali do outro lado de não ter nada. Então, pra gente é muito importante. Então, mudar as pessoas de baixo para cima é o nosso objetivo também. Tá bom, obrigado. Tamo junto com muito você precisar. Obrigada. TXM, feliz por você estar nos nossos programas. Tamo aí, feliz. Abraço pro Maca, né? Que foi teu orientador. Foi meu orientador, Maca, verdade. Sempre estava aqui no meu lugar, muitas vezes. Verdade. Então, tá bom. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Estamos txm.business no YouTube, TXM Methods no Instagram, Spotify, Facebook, também estamos lá. E contamos com vocês. Assistam, tem muito podcast para você ver. Andreina, esqueci de fazer uma pergunta. Onde é que eles acham você? Verdade. Para achar a costura é bem fácil, é costura com 2os.com.br. No Instagram, costura com 2os.app, né? Costura app. E o meu nome é andreinasantos.s. Então, em todas Y, né? Com Y, Andreina com Y, santos.s. Então, qualquer rede social, vocês já me encontram por lá. Então, eu sou bem tagarela, gosto muito de compartilhar as coisas e estou sempre aberta. Então, tá bom. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.